Fala pessoal, tudo certo? Me chamo Glaucia Lemos e estou começando aqui uma série de vídeos a qual estarei ensinando a desenvolver algumas aplicações, nem que sejam simples, mas seguindo aí com algumas boas práticas, mas visando também usando, por exemplo, o TypeScript com Azure ou Node.js com Azure, com outros serviços de nuvem, até para vocês conhecerem um pouquinho mais como é que vocês podem estar fazendo uso de alguns serviços e produtos aqui da Microsoft. Se esse é um tipo de vídeo que você curte, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e amigas. Bom, como vocês podem perceber, eu estarei depois reorganizando esse repositório, indicando os links dos vídeos, por isso que está escrito aqui Under Construction. Então sintam-se à vontade também para ficar dando estrelas aqui, porque isso contribui para o teor do projeto. E se vocês também tiverem alguma dúvida ou algo do tipo, podem criar uma nova issue aqui e a gente vai estar desenvolvendo um projeto, um CRUD aí, usando o Copilot, o Swagger, o Docker, o Azure Database for Postgres, Jest, TypeORM e quem sabe também mais alguns outros itens, tá? Então, conforme a gente for avançando, a gente vai alimentando esse projeto. Bom, eu não quero perder muito tempo, então eu vou já entrar aqui com o meu Visual Studio Code. Vocês vão perceber que o meu Visual Studio Code ele tá diferente, porque eu estou usando a versão do Visual Studio Code Insiders, e eu já vou explicar para vocês por quê. Porque além de eu estar usando aqui o Copilot, que inclusive eu vou até deixar ele ativado aqui, eu já estou usando já a versão do GitHub Copilot X. Então, sempre que surgir alguma dúvida, alguma pergunta, né, que a gente pode fazer aqui, a gente vai estar fazendo uso desse recurso já para a gente começar a se habituar a fazer uso desses recursos também. Há algumas outras extensões que eu já instalei previamente aqui, mas depois, conforme eu for avançando nesse treinamento aqui, eu vou estar criando uma pastinha chamada Dev Containers, inclusive vou estar fazendo uma live no canal do Microsoft Reactor Brasil, explicando um pouquinho mais o que seria a importância de fazer uso dessa pasta Dev Container. Bom, já de quebra a gente já vai fazer as instalações necessárias do nosso projeto. Eu vou tentar trabalhar de uma forma um pouco mais pausada, até porque se alguém não tiver ali o conhecimento necessário de como criar do zero um projeto em TypeScript, embora eu já criei um vídeo, justamente que é o último vídeo da série do TypeScript, que é a qual eu lhe ensino como vocês podem estar criando um projeto simples usando aí o Express.js. Nesse primeiro vídeo, eu vou estar recriando esse projeto, mas já utilizando aí o Swagger, tá? E usando um pacote chamado Tsoa, que daqui a pouco eu já vou explicar o que seria ele. Então a gente já vai abrir aqui o terminal do VS Code, e a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é dar o comando, o famoso comando, que é o npm init. Então eu vou escrever aqui npm init -y, e ele vai gerar ali para mim um package.json, um arquivo do package.json padrão. Então tá aí, já está criado, como a gente pode ver aqui, ó. Depois eu vou fazer as alterações necessárias, mas logo de cara a gente já vai fazer as instalações dos pacotes que a gente de fato vai fazer uso aqui nesse projeto. Então vamos lá, só para revisar aqui para vocês que eu estou fazendo uso da versão. Só conferir aqui, eu estou fazendo o uso da versão do TypeScript, que é a versão 5.0.2. Eu não sei, novamente, em que momento vocês vão estar assistindo este vídeo. Pode ser que esteja numa versão superior, com certeza estará. Então sempre procure manter o seu Visual Studio, perdão, a sua versão do TypeScript atualizada. Então vamos instalar aqui o TypeScript. Nesse caso vamos digitar aqui o comando npm i -d TypeScript. Então, perfeito, está instalado aqui o TypeScript, como vocês podem ver aqui no package.json, aqui na versão 5.0.4, inclusive não acompanhando ali em tese, né, a versão instalada globalmente do meu TypeScript, por isso que a gente acaba instalando ele aqui diretamente no próprio package.json. Agora a gente vai gerar aquele arquivo que é de configuração do TypeScript, que é o tsconfig.json. Para isso, a gente tem que usar o seguinte comando. Novamente, você tem que estar com o TypeScript instalado globalmente, ou se não quiser também, pode estar usando o comando npx, tá? No meu caso, eu estou com o TypeScript instalado globalmente, então eu vou usar o comando tsc -init. Então, ele vai gerar para mim ali de forma padrão. Então, gerou aqui, como vocês podem ver, tá aqui.
E eu já peço para vocês, já de cara, já de quebra, pode de fato aí deletar todos esses comentários e quando vocês voltarem da pausa, depois de deletar todos esses comentários, a gente vai estar fazendo as configurações necessárias para o nosso projeto. Bom, se você voltou da pausa, provavelmente depois que você limpou praticamente o arquivo tsconfig.json, ele vai estar assim. Só que a gente vai precisar fazer algumas alterações necessárias nele aqui. Entre eles, já começando com o target do TypeScript. No nosso caso aqui, eu vou estar usando o target ES 2020, mas lembrando que você pode usar 2021, 2022, até mesmo 2023. Ou, inclusive, também tem o Next, se não me engano. Deixa eu ver, só confirmando aqui, tem o SNext. Então, se você... Next, perdão. Então, se você quiser já usar algumas configurações necessárias ou mais adiantadas aí, que já foram lançadas, voltadas aí para o ECMAScript, você pode estar usando. No meu caso aqui, vou deixar como 2020. Aqui eu vou deixar como JS, mas eu acho que aqui, deixa eu só mudar aqui, botar aqui com a letra maiúscula certinho. Aqui no Altdir, a gente vai definir o arquivo que vai fazer o build da nossa aplicação. Então, nesse caso aqui, eu vou dizer que vai ser /build. Vou botar uma vírgula aqui. Outro ponto também, eu vou botar aqui, eu quero fazer um check.js, que vai ser true. Aqui a gente também vai habilitar o experimental decorators também. A gente vai começar a trabalhar com os decorators também. Vou botar aqui como true. Perfeito. Emit decorator metadata. Então a gente também vai habilitar também como true também. Outro também que a gente vai deixar como true é o strict. O non implicit também. Vou dizer que eu não quero botar o non implicit n também. No implicit n como true. Geralmente as pessoas habilitam aqui como false. Se você está usando TypeScript, não vejo sentido de você habilitar isso aqui como false. Então, use JavaScript. O module resolution a gente vai botar como node. O smodule interop true. O force consistent casting file names como true. E o skip lib check como true. Se vocês quiserem obter informações em relação o que cada item aqui desse tsconfig diz, o que ele faz, o que ele representa na própria documentação do TypeScript. Se eu digitar aqui, TypeScript tsconfig.json, eu vou estar deixando um link aqui da descrição desse vídeo e vocês podem entender o que cada item desse tsconfig.json faz. Vocês viram ali no início que antes de vocês limparem ali o código, tinham mais de 100 configurações. Então ele tem ali uma parte que tem aqui, o tsconfig.reference, que inclusive está até documentado em inglês e está traduzido para o português. Então vou estar deixando para vocês depois darem uma olhadinha lá na descrição do vídeo. Bom, tem alguns outros pacotes que a gente vai precisar instalar. Então, vou abrir novamente aqui o terminal do Visual Studio Code. Então, sempre procurando saber se o arquivo package.json está listado aqui. Inclusive, tá vendo? Já tem um número razoável aqui de arquivos. Eu já vou criar o famoso arquivo .gitignore. Então, vou criar aqui gitignore. E já vou colocar aqui o Node Modules. Perfeito. Então, de quebra, a gente já vai instalar aqui, a gente vai usar o Express.js. Então, vamos botar aqui npm i-s express. Mas fiquem ligados que conforme a gente for concluir esse projeto aqui, eu vou querer experimentar outros web frameworks voltados para o Node, né? Como, por exemplo, Fastify. Então, a gente pode estar utilizando outros, experimentando outros, para vocês depois decidirem o que é melhor para cada projeto de vocês. Eu vou estar fazendo diferentes projetinhos aqui, usando TypeScript com outras ferramentazinhas. Mas vamos instalar aqui o Express. Então vamos dar um Enter aqui. Então instalou aqui o Express. Logo de cara, uma vez que a gente instala o Express, como vocês podem ver aqui no package.json, a gente vai precisar instalar o types dele, né? Então a gente vai precisar já de quebra instalar o types dele. Então aqui a gente vai precisar instalar, botar aqui npm i -d @
@types/express e @types/node. Então a gente vai precisar desses tipos aqui. Então vamos instalá-los. De quebra também a gente vai precisar instalar alguns outros pacotes. Então vou botar aqui npmi. Vou precisar instalar o CroisEnv, o .env, o Helmet e o Rinraf. Então já vamos instalar aqui, então vamos lá. Perfeito, agora vamos instalar aqui finalmente um outro pacote que será bastante útil para nós aqui, que vai ser o concurrently. Então vamos botar aqui npmi --save-dev. Vamos escrever aqui concurrently nodemon. O concurrently e o nodemon. Vamos instalar esses dois pacotes. Bom, tá instalado aí os pacotes finais. Então, no final, a gente tem justamente esses pacotes instalados aqui inicialmente. E a gente vai... Eu sempre gosto de trabalhar com o edit config. E o bom é que o próprio Visual Studio Code ele gera pra gente. Basta você clicar aqui com o botão direito. Eu não sei também se for alguma extensão que eu instalei, também não lembro mais. Mas aí vem aqui, ó, Generate Editor Config. Ele gera um editor config padrão, como vocês podem ver aqui. Só que eu gosto de usar essa configuraçãozinha aqui, tá? Então essa é a nossa configuração inicial por enquanto. Então por enquanto a gente tem instalado aqui esses pacotes. Mas como a gente vai trabalhar aí com Swagger, a gente vai estar instalando daqui para frente o Swagger também. E um outro pacote chamado Tissot, que eu já vou explicar para vocês o que seria ele, tá? Bom, o próximo passo que a gente vai precisar fazer aqui agora é fazer algumas configurações antes da gente começar a desenvolver ali o express.js. Então a gente vai precisar identificar aqui, por exemplo, criar aqui, por exemplo, alguns scripts. E tem alguns aqui que eu já vou criar, tá? Um deles aqui, por exemplo, o de build. Então vamos botar aqui build e de quebra aqui escrevendo o TSC. Coisa bem simples. Precisa não muita coisa assim, né? Só pra gente começar a criar aqui um arquivo Express aqui para ver se já está funcionando de fato. Vamos fazer o seguinte. Vamos instalar logo os outros pacotes que a gente vai precisar. Eu ia deixar para depois, mas eu acho que vai ser melhor já instalar logo os aqui. Instalá-los aqui. Então vamos lá. Então vamos dar um ls aqui novamente. Então encontramos aqui o arquivo package.json. Então o próximo pacote que a gente vai instalar aqui é o Morgan. Então vou botar aqui -s, o Morgan. Talvez algumas pessoas estejam se perguntando para que serve o Morgan, né? Então aí fica uma dica. Se você estiver usando aí o GitHub Copilot, você vem aqui, ó. What is the importance of the Morgan package in some Node.js application? Ele vai responder pra gente aqui. Já está integrado aqui o chat GPT dentro do Visual Studio Code. Ele está pensando. Então, como vocês podem ver, ele respondeu, né, que ele serve para questão de registro de solicitações ou de logs. E ainda mostra como é que a gente pode fazer uso dele, né? Mas a gente também pode dizer, por exemplo, quais são os diferentes formatos de logs disponíveis no Morgan, por exemplo, ou could you provide me example how to use Morgan package in the TypeScript application? Eu não sei se fazendo a pergunta em português ele vai responder. Então ele já deu um exemplo aqui em TypeScript, é muito parecido com o Node, então não muda muita coisa. Então aí, ó, ainda explica, né, que nos exemplos ele cria uma instância do Express dentro da aplicação, que adiciona o Morgan como middleware usando o app.use, o método app.use. O argumento dev é passado para o Morgan para especificar o formato para ser usado. Aí ele pede para instalar, né, ele comunica, olha, se você está usando TypeScript, então a gente precisa instalar aí o @types/express, que nós já instalamos, e o @types/morgan. Então a gente precisa fazer a instalação desse carinha aqui também. Então vamos fazer o seguinte,
vamos seguir o conselho do Copilot aqui. Então eu vou escrever aqui npmi -d @types/Morgan. Vou dar um enter aqui e vamos instalar aqui também o Swagger. Então vamos instalar aqui, então vamos dar arroba e o Tsoa também, tá? Então, vamos lá, tá aqui, npmi -s, o Tsoa, que eu já vou explicar para que ele serve, e um outro pacote que é o Swagger. Então vou botar aqui o Swagger -ui -express, porque a gente está usando o Express, vamos dar o enter. Então, perfeito, instalamos aí o Swagger UI Express e agora a gente precisa instalar o types dele, né? Nesse caso aqui a gente vai instalar, vamos botar aqui npmi -d @types/swagger UI-express. Então, vamos instalar aqui também. Perfeito. Vamos ver se o Copilot consegue nos responder em português. Por exemplo, eu instalei aqui esse pacote Tsoa, não foi? Então, vou perguntar aqui. O que é o pacote npm Tsoa? Para que serve? E me providencie um exemplo em uma aplicação TypeScript aplicando esse pacote Tsoa. Então vamos ver se ele vai responder. Ok, ele só pode nos assistir com perguntas relacionadas à programação, mas deixa eu botar aqui então o que é o pacote npm Tsoa. A não ser que ele não conseguiu discernir aqui o português, né? Vamos ver aqui se ele vai responder pra gente aqui em português. Ele respondeu, ó. O pacote npm Tsoa é uma biblioteca que ajuda a criar a API RESTful em Node.js usando TypeScript. Ele usa anotações de decorador ou decorators, né, para gerar automaticamente rotas, validação de entrada e saída, documentação Swagger e muito mais. Com o Tsoa, os desenvolvedores podem se concentrar na lógica de negócios de sua API, em vez de se preocupar com a configuração manual de rotas e validação de entrada e saída. Vamos confirmar? Então vamos entrar aqui no bin e vamos digitar aqui npm Tsoa. Vamos clicar aqui. Eu vou deixar o link da descrição desse pacote. E tá aí, realmente ele valida o Swagger, o formerly Swagger, que agora se chama OpenAPI, baseadas em interfaces de TypeScript, os modelos, a filosofia, tem aqui a parte da documentação, que inclusive eu vou estar deixando disponível para vocês. A gente vai estar fazendo uso do Tsoa aqui, tá? Deixa eu ver, não tem a tradução para português, a gente pode fazer uso aqui da tradução aqui, do browser. Então aqui, ó, o Tsoa é uma estrutura com compilador OpenAPI, que é a forma atual, como se fala, o Swagger integrado para criar aplicativos de servidor Node.js usando TypeScript. Ele pode direcionar Express, RAP, COA e mais estruturas em tempo de execução. As aplicações de Tsoa são type-safe, por padrão, e lidam perfeitamente com a validação de tempo de execução. Então a gente vai fazer uso desse pacote, né? Então, inclusive tem um getting started dele, né? As compatibilidades, vocês já viram aqui que não somente para uso do Express, você pode estar usando para outros web frameworks do Node. Aí ele pede, né, para fazer, se for usar o Express, né, como é que tem que fazer uso aqui e como que você deve configurar o TypeScript. Nós já vamos fazer aqui justamente essa configuração lá na nossa aplicação. Então vamos lá. Bom, voltando aqui, então, vocês já puderem ver a rapidez que a gente tem, a gente não precisa pesquisar lá no Google ou no Bing. O próprio Copilot ele já nos deu a resposta aqui. Inclusive, já me dá um outro tipo de pergunta, ó. Quais são algumas outras alternativas de Tsoa para construir ou usar uma aplicação REST? Se eu for clicar aqui, ele vai responder para mim. Aí ele vai mostrando aqui, aí tem o Nest.js, tem o Express.js, tem o COA, tem o RAP e por aí vai. Bom, deixa eu só fechar aqui. Então a gente agora vai focar aqui nesse pack de .js. Agora sim, a gente vai poder concentrar o nosso foco aqui de botar justamente os scripts necessários para o nosso projeto. Então vamos lá. Então aqui antes do build, na verdade, eu vou criar um outro script aqui que se chama pré-build.
tá? Então vou escrever aqui pré-build. E dentro desse pré-build, eu vou botar aqui npm run swagger. Perfeito. Aqui no build, eu vou chamar o rinraf, o build e o tsc, tá? Até aí, perfeito. Depois eu vou ter um outro script que eu vou chamar de preserve. Eu não vou estar ensinando porque eu já fiz um vídeo explicando o que era cada um deles, inclusive é uma aplicação um pouquinho menor, não tão densa como essa daqui, mas já explicando como é que se desenvolve aí, constrói aí uma aplicação simples usando o TypeScript com Express. Então eu não vou ficar detalhando o que cada coisa faz aqui, eu vou meio que indo como se fosse um live coding aqui. O preserve aqui, então eu vou botar aqui como npm run build. Aqui também eu vou colocar um pré-dev. Então eu vou chamar aqui o npm run swagger. Acho que não vai precisar porque eu já tenho ali o de pré-build, mas de qualquer forma a gente pode botar ele aqui, qualquer coisa a gente deleta. Então vamos lá. Aí aqui eu vou ter o de dev, de desenvolvimento. Aí aqui vai ser um pouquinho maior. Então aqui eu vou usar o CrossEnv. Eu vou dizer que aqui deixa eu só botar uma vírgula aqui. Que eu vou trabalhar com o desenvolvimento development. E eu vou botar aqui o concurrently. Embora o Copilot já me sugeriu aqui, mas vai ver algumas mudanças aqui. Por exemplo, eu vou colocar aqui o nodemon, fechando aqui, e de novo o nodemon, só que em vez de chamar o nodemon, a pastinha build /index.js, que é o arquivo transpilado, nesse caso aqui, eu vou chamar, seguindo a documentação do Tsoa spec. Se a gente voltar lá na documentação, ele meio que explica como é que a gente tem que habilitar aqui. Deixa eu só ver aqui, define a controller. Acho que tem na parte de... Eu vi em algum lugar aqui na documentação que precisava botar esse spec. Mas de qualquer forma, lembrando, eu posso estar voltando aqui para vocês aqui. Deixa eu ver aqui. Tip. Ah, tá. E tem algumas configurações em que do tsconfig que ele trabalha um pouquinho melhor, né? Como, por exemplo, ok. Tem algumas configurações que são necessárias habilitar aqui quando for usar o Tsoa. Por exemplo, habilitando aí o Experimental Decorators, o Emit Decorator Metadata, que é o caso que a gente está fazendo uso aqui, né? Então, perfeito. Então, tem muita mudança, né? Então, vamos lá. Vamos voltar aqui, até porque também a gente vai precisar, se vocês voltarem aqui para a documentação, ele pede para a gente criar um arquivo chamado tsoa.json. Então a gente vai precisar criar este arquivo, mas não vamos focar nele agora. Daqui a pouco a gente vai criar ele daqui a pouco. Então aqui eu só estou criando os scripts para fazer executar esse projeto, tá? Então vamos lá. Vamos aqui botar aqui o start. Nesse caso aqui vai ser para production, então pode ser essa sugestão que o próprio Copilot está nos dando aqui, que é o CrossEnv node_env igual a production node build /index.js e por último o Swagger, né? Então a gente precisa aí também do Swagger. Então botando aqui o Swagger, chamando aí o Tsoa spec. Tá? Vamos fazer o seguinte, vamos agora criar uma pasta que eu vou chamar de source, e dentro dessa pasta source nós vamos criar o arquivo index.ts. Então, a gente vai criar um express, mínimo express possível aqui. Tem um outro detalhe, voltamos aqui para o package.json, como eu não defini aqui um script do nodemon por si só, a gente vai botar aqui uma configuração do nodemon, tá? Então aqui abaixo do package.json, eu vou colocar aqui nodemon configuration
nodemon config. Ele já até deu ali o próprio Copilot. Eu vou seguir o que ele está pedindo, mas provavelmente vai ter coisas ali que eu vou precisar deletar. Então vamos ver aqui, nodemon config. Esse watch está certinho, porque nós acabamos de criar uma pastinha source, então tá certinho. O ext, a extensão vai ser arquivos.ts de fato. Esse ignore acho que não precisa, então a gente pode deletar isso aqui. O exec, a gente vai colocar aqui, nesse caso, o ts-node, indo lá na pasta source/index.ts. Deixa eu só botar aqui, index.ts, perfeito. E aqui tá reclamando porque não precisa de vírgula, então tá certinho, agora sim a gente pode focar lá no nosso index.ts. Então vamos já começar a criar aqui o Express. Eu vou só pegar o que já estava feito aqui do meu lado. Hoje é dia 28/5. Provavelmente vocês vão ver esse vídeo ou em junho, não sei. Então a gente já vai começar aqui a desenvolver uma mini aplicação em Express só para a gente já começar a executar as coisas aqui. Então vamos lá. Então vamos importar aqui o Express. Dando aqui o application. Gosto de colocar aqui o request e o response. Request, response, from Express. Beleza. O Copilot foi mais rápido do que eu. Vamos botar aqui uma porta. Vou botar aqui port. Equals. Botando aqui process. Pronto, env.port. Ou usando aí a porta. Eu não vou botar 8080 porque em algum momento a gente vai usar essa porta aí no Docker. Então vamos chamar aqui const app application igual express. Lembrando que essa aqui é a primeira parte do nosso vídeo. Ele vai continuar em outras 3 ou 4 partes, dependendo 5 partes. Meu Deus, o Copilot ele é porque eu também estou usando o Insiders, né? Estou usando a versão que está sendo. Vamos lá, Express. Então vamos lá. Então vamos criar aqui a nossa primeira rotinha. Então eu vou botar aqui, ó, o app.get, assim como o próprio Copilot já está me sugerindo aqui, tá? Então vamos ver se ele vai ser inteligente o suficiente. Ó, ele já botou ali, ó, o res.send. Só que eu gostaria de melhorar um pouquinho mais isso aqui. Vou fazer o seguinte, eu vou botar aqui get. E eu vou dizer o seguinte, eu vou chamar essa rota aqui de API. E nessa rota API, que ela é assíncrona, eu vou chamar aqui uma lambda function. Perfeito. E aqui dentro eu vou chamar o rec, que é do tipo request, e o res, que é do tipo response. Tá? E aqui dentro, chamando aí o res, ponto, send, aqui eu vou botar um formato de JSON, botando uma mensagem, Welcome to the Node.js TypeScript REST API. Gostei dessa frase que ele colocou, mas tirando um Node. Pode ser Node TypeScript REST API. With, vamos ver se o Copilot vai me dar uma sugestão a mais. Será que não? Acho que não, hein? With, botar aqui com Azure Database for Postgres. Tá legal assim. Vamos botar um ponto e vírgula. Finalmente aqui, a gente vai botar aqui a app.listen, chamando justamente aquela porta que nós declaramos ali em cima. Então, vou chamar essa porta aqui. E aqui, chamando aí um console.log, service listening on port. Eu gosto quando ele coloca um aviãozinho ali do lado. Vamos ver se eu consigo capturar essa informação. Deixa eu ver aqui. Não pegou. De qualquer forma, eu coloco depois. Então aqui, ó, geralmente, quando você não tá, você precisa de
de colocar um parâmetro dentro de uma função assíncrona, mas não vai usar ela, eu gosto de colocar um underscore aqui, tá? Isso aqui é um padrão mesmo. Bom, eu acho que com isso aqui a gente já consegue pelo menos executar essa frase aqui. Então vamos fazer um teste. Ué, como é que a gente vai fazer esse teste? Então a gente já vai executar, já vai testar se o script que a gente elaborou lá no package.json vai funcionar. E nesse caso aqui vai ter que ser esse de build. Tá, então vamos executar aqui npm run build. Vou dar aqui um new terminal. Vou dar um ls aqui. O package está aqui. Então vamos dar o npm run build. Esperamos que funcione. Bom, deu um erro, como já esperado, porque a gente precisa criar esse arquivo aqui que é o tsoa.json. Então vamos fazer o seguinte, vamos criar ele agora. Bom, seguindo a documentação aqui do Tsoa, que eu vou estar deixando o link na descrição deste vídeo, ele pede para a gente criar este arquivo manualmente e na raiz do projeto. Então vamos voltar aqui. Eu vou clicar aqui, digitando aqui tsoa.json. E aqui, deixa eu só fechar esse terminal aqui, ele mostra como é que a gente tem que criar este arquivo, tá? É parecido com o que está aqui. Se você quiser até copiar isso aqui, só com algumas coisas, não todas elas. Né? Por exemplo, eu vou tirar esse comentário daqui. O nosso entry file, ele não se chama app.ts, ele se chama index.ts. Então a gente tem que trocar aqui para index.ts. Então eu vou botar aqui index.ts. O non-implicit additional properties, ele precisa estar aqui, que é esse throw on extras. O controller path globs, no momento eu não preciso dele, mas para um projeto mais robusto, onde tem inúmeros outros controllers, seria importante você ter esta configuração aqui. No spec, eu vou manter o output directory como vou fazer o seguinte, em vez de usar o build, eu vou colocar como public, porque assim eu não vou confundir a pasta build, que de fato eu preciso tê-la para no momento que eu preciso fazer um deployment em produção. Então geralmente ele vai gerar uma pasta build que eu já pré-configurei aqui no meu package.json, tá vendo? Então essa outra pasta eu não vou chamar de build não, eu vou chamar ela de public, porque assim ela vai gerar para mim o swagger.json dentro dessa pastinha aí. A especificação da versão do Swagger ou do Open API, que vai ser a versão 3. Routes aqui a gente já pode deletar isso aqui. Então a gente só mantém essa configuração bem simplesinha aqui do tsoa.json, tá? Bom, com ele criado, acredito eu que a gente já consegue executar o projeto. Então vamos abrir aqui novamente o terminal. E vamos executar o comando npm run dev, porque dentro dele, se não me engano, eu acho que eu já coloquei o comando do build. Deixa eu só confirmar aqui. Deixa eu só confirmar. Parece que sim. Deixa eu só confirmar. Vamos testar aqui. Bom, tem um erro aqui, erro no controllers. Ah, sim, a gente precisa criar um controllerzinho, claro, senão ele não vai gerar o arquivo pra gente. Mas deixa eu só ver aqui, se eu digitar aqui npm run build, se ele pelo menos vai gerar o express que a gente acabou de criar aqui. Não gerou. Vamos fazer o seguinte, lá no package.json, deixa eu ver aqui. npm run build, swagger. Ah, sim, porque ainda não configurei o swagger. Vamos já configurar então. E assim a gente já conclui esse vídeo, porque ele também já tá ficando grandinho demais. Vamos fazer o seguinte, vamos criar o swagger e configurando também o tsoa. Vamos fazer o seguinte.
Então, só para explicar para vocês, para a gente não ficar com nada em dúvida aqui. Eu tirei aquele comando preserve temporariamente, mas já vai voltar com ele. Mudei aqui, por enquanto, o comando do build. Aí ele buildou, gerou para mim aqui a pasta build, como vocês podem ver, com o arquivo index.js, como vocês podem ver aqui. Beleza. E agora, se a gente for em node build index.js, ele vai gerar para a gente aqui. O servidor está escutando a porta 3000, então tá funcionando, tá? Só que, de fato, aí a gente não precisa estar fazendo isso, por isso que a gente vai estar fazendo uso do concurrently, né? De outros pacotes aí para poder, de fato, tá verificando o que tem dentro do build. Aí ele vai executar em concorrência isso tudo que a gente está fazendo, em vez da gente todo o tempo estar executando 2 vezes o comando, para não estar gerando essa duplicidade de estar executando duplicidade de comandos, né? Você vê, ó, eu tive que executar o build para depois de botar lá no Node. Não, isso não condiz, né, com a programação. Então eu vou voltar aqui só para mostrar para vocês, tá? Eu vou voltar aqui com o comando do pré-build. Tinha comentado ele, embora comentários não são permitidos em arquivos JSON. E a gente agora vai dar continuidade, tá? Bom, o próximo passo que a gente vai fazer agora é justamente criar um arquivo controller, mas tem algumas coisinhas aqui que, por exemplo, a gente está trabalhando com o Morgan, por exemplo, né? Então a gente tem que habilitar outros itens aqui. Então, por exemplo, alguns middlewares. Então a gente vai botar aqui app use, que a gente vai estar usando aqui o express.json. O próprio Copilot já está me dizendo aqui que eu tenho que adicionar. Eu preciso colocar aqui app use o Morgan. Vou botar aqui o Morgan. Tá, vou botar aqui como dev. Geralmente a gente coloca ele como dev. E por último aqui, eu vou botar aqui use mail express URL coded extended. Pedir só para botando aqui express.url encoded. Deixa eu ver se o Copilot já vai me ajudar. Já ajudou. Opa. Estou usando a versão nightly. Então, às vezes funciona e não funciona. Então, vou botar aqui true. E também eu vou precisar também do app.use. Justamente isso aqui que eu preciso. Só que aqui, só para botar nas ordens, só para dizer que a gente está direitinho aqui. Vou botar você aqui. E a gente vai precisar também do helmet. Então já vou botar ele aqui, ó. O import helmet from helmet. E de quebra já vou chamar ele aqui também. App use o helmet. Perfeito. Bom, o próximo passo que a gente vai fazer aqui agora é justamente criar o arquivo controller, porque quando você usa o Tsoa, ele acaba meio que pedindo para você criar esse arquivo. Então, dentro da pastinha source, nós vamos criar uma outra pasta, que eu vou chamar de controllers, e dentro de controllers, eu vou criar um arquivo chamado api.ts. Poderia ser api-controller.ts, que seria um padrão, né? Mas vamos deixar assim, depois eu faço a mudança aqui. Então vamos lá, nesse arquivo aqui eu vou criar uma interface que eu vou chamar de API response. E dentro dela eu vou justamente isso aqui que o Copilot já adivinhou, que é um message do tipo string, tá? Como eu vou usar este arquivo em outros lugares, então eu vou importar a classe que eu vou acabar de criar aqui. Então eu vou botar aqui export default
class, vou chamar de API controller, e dentro dela eu vou criar um método que eu vou chamar de get message, e vou dizer que o retorno dela vai ser uma mensagem aqui. Vou chamar de API response, só para teste, só para fim de teste, tá? E aqui eu vou justamente chamar esse API response, porque o retorno deste método aqui, tá vendo? Ele já entendeu que é do tipo string, né? Então, para não estar precisando estar fazendo tudo isso aqui, que o próprio TypeScript está me pedindo para fazer aqui, então já vou botar que ele é uma promise do tipo API response. Perfeito? Bom, uma vez que a gente está exportando essa classe, a gente vai usar ela em algum momento. Então, vamos lá no index.ts. E aqui, pode ser aqui embaixo, vou chamar aqui import, chamar de API controller from. Deixa eu ver se o copypaste vai ser inteligente para identificar, ó, é /API. Aqui, ó, só para ter certeza que a gente está usando esse arquivo aqui, ó, pronto, redirecionou. A gente vai precisar usar o router. Então, a gente, por consequência, aqui, ó, logo abaixo dos middlewares, a gente vai criar aqui, em vez de chamar pelo app, a gente vai criar aqui, a gente vai importar aqui, na verdade, import router from routes, que a gente ainda vai criar ainda essa rota, ./routes, e depois, deixa eu ver aqui, vamos fazer o seguinte, vamos criar essa pastinha aqui, vamos já criar aqui dentro de source a pastinha routes, e dentro de routes vamos criar um arquivo chamado, pode ser index, porque a gente pode ter outras rotas, vou chamar de index.ts, vou reaplicar o que eu criei aqui. A diferença é que este arquivo está dentro de source /routes/index. Depois o copilot preenche para mim, depois que ele entender o que está sendo feito neste arquivo aqui. Agora aqui, por isso que eu gosto de colocar, por exemplo, mas como ele é um index, por exemplo, se fosse, sei lá, user.ts, tá? O user pode ser um model, pode ser qualquer outra coisa, né? Aí eu gosto de botar user.routes.ts, né? Para identificar que é de acordo com aquela pasta a qual ele está pertencendo. Então aqui de quebra a gente já vai importar o Express. E aqui também a gente vai importar o API controller. Tá? Foi um controller só para ter certeza que a gente está pegando ele do local certo. Perfeito, tá aí. Então, aqui a gente vai fazer a separação de responsabilidade, porque a gente vê muitos tutoriais básicos já aplicando ali um router dentro de um index do projeto principal, do ponto de partida, e não é legal fazer isso, é bom separar as responsabilidades. Então, a gente já vai fazer essa separação,
Vai criar aqui o const router express.router, isso aí mesmo que a gente vai precisar. E de quebra, vamos botar aqui, ó, router.get, chamando aí justamente o slash API. E aqui, novamente, deixa eu só vir aqui, o rec, que é do tipo request, e o res do tipo response, assim como o Copilot já está mostrando ali pra gente. Vamos criar uma Aeron Function aqui, deixa eu só engolir um itemzinho aqui, perfeito. Então, de quebra, o que a gente vai criar aqui? Vamos criar aqui const, exatamente o que o Copilot está me dizendo aqui. Então, vou dizer, chamar aqui API controller igual a new API controller. Porque eu quero pegar justamente dentro da API este métodozinho aqui que nós criamos, né? Então, vamos lá. Const response é igual, como é uma rota, é um métodozinho aqui, que o get ele é um método, né? É uma propriedade, na verdade. E ele é do tipo assíncrono, então await o API controller, aí sim, ponto. Aí, se a gente dá um Ctrl Space, a gente já consegue identificar o método que nós criamos lá no arquivo API.ts. Então, beleza. Ele vai retornar para a gente. Aqui é um método que ele espera um retorno, né? Deixa eu só ver aqui. Deixa eu só confirmar. Sim, então vamos botar aqui. Return res.send, e dentro desse res aí vai ter o response. Perfeito. Vou precisar usar esse arquivo em algum outro lugar? Com certeza. Então a gente já dá aqui um export default router. Perfeito. Aí voltando lá para o index, já viu? Já ficou verdinho. Vocês viram ali em tempo de execução. A gente já vai importar, provavelmente já importamos, na verdade, este arquivo. E de quebra, a gente já vai também importar o Swagger. Então, vou botar aqui import Swagger from Swagger. Dessa vez o Express, o Copilot não me ajudou. Deixa eu só botar para cá, Express. Perfeito. Provavelmente não deve estar... Tá, e tá dizendo que a gente declarou, mas não tá usando ele ainda, né? Deixa eu só separar isso aqui e juntar esses dois, que a gente precisa deles. De quebra também, se vocês quiserem não expor a porta, vocês podem criar aqui, na raiz do projeto, um arquivo chamado .env, e declarar a porta, tá? Dessa forma aqui. Aí não precisa botar esse pipe aqui, ou, né, no caso. Aí nesse caso precisa importar o .env, né? Então vou importar ele aqui. Import .env from .env. E aqui abaixo dele, botando aqui o .env ponto config. Ele já vai conseguir identificar o que tem lá dentro do ponto .env. Com relação a esse router aqui e esse Swagger, o que nós vamos fazer agora? Então já vamos configurar esse router aqui. A gente precisa usar ele em algum lugar. Provavelmente aqui antes do listen. Isso aqui já está repetindo, então a gente não precisa usar mais aqui, né? Então a gente já elimina mais um bloquinho de código aqui, deixa esse arquivo bem anêmico. Então vamos botar o router aqui. Perfeito, então já começa a ser usado. Então vamos começar a usar esse API aqui.
Acho que a gente não precisa dele por enquanto aqui. Então a gente pode deletar ele aqui. Perfeito. Acho que agora tá certinho. Agora esse Swagger UI. Como é que a gente vai fazer o uso dele, tá? Se não me engano, tem a documentação dele. Deixa eu só confirmar aqui. Vou estar deixando na descrição desse vídeo para vocês darem uma olhadinha. Tem aqui os recursos, as documentações. É bem rica a documentação do Swagger. Como é que a gente faz para configurar o Swagger aqui no TypeScript? Então vamos lá. Então a gente vem aqui. Fazer um app.use, porque a gente está usando o Swagger UI Express, né? E a gente vai dizer o seguinte, olha, Swagger, aqui dentro eu vou te pedir um pequeno favor. Eu vou te pedir para você, né, fazer aqui uma documentação, né? Abaixo dele aqui, deixa eu ver se o Copilot, não, até que ele não pegou ainda. Não, até que ele pegou aqui, ó, swaggerui.serve. Depois o Swagger UI.setup undefined, de fato. E vai ter o options. Dentro de options, a gente vai ter ali um URL chamando aí swagger.json. E daí a gente fecha justamente conforme o que o Copilot está pedindo para a gente fazer aqui. Só botando aqui assim e perfeito, fechou. Ah, eu não entendi o que foi feito aqui. Não tem problema. Basta você selecionar esse bloco de código aqui, botão direito, Copilot, Explain This. E ele vai explicar pra gente o que esse bloco de código tá fazendo. Já até explicou rapidamente aqui pra gente, ó. Vamos ver aqui. Ok. Tá, e tá dizendo que esse bloco de código aqui, ele está fazendo a configuração da rota para servir justamente o Swagger UI da documentação, chamando aí um endpoint chamado /docs. O app.use é um método usado para adicionar o middleware a uma aplicação Express. Neste caso, o middleware é o Swagger UI.serve, a qual ele vai servir os arquivos do Swagger UI. E o Swagger UI.setup vai configurar a página do Swagger UI. Aí ele está explicando que o Swagger UI.setup, esse método aqui, né, Swagger UI.setup, que é esse carinha aqui, ó, é um método que tem dois argumentos. Que aqui, ó, vamos conferir aí mesmo, deixa eu ver aqui. Então aqui ele tem dois argumentos ali, deixa eu ver, que ele colocou undefined, mas dentro da documentação de fato da linguagem, do pacote, deixa eu ver aqui, ó, setup, ele espera um Swagger doc, que é optional, opt, todas as propriedades optionals, tá vendo, ó? Que é um JSON object, o opts, o options, custom CSS, custom, o Swagger URL e o custom site title, mas todos como optionals. E tem o request handler, deixa eu ver aqui, deixa eu ver se esse request handler é uma interface. Tá, beleza. Bom, voltando lá para o index.s, deixa eu fechar aqui. O primeiro argumento é como undefined, a qual significa que a página do Swagger será o título da página será default, né, será padrão. E o segundo argumento é um objeto que contém o Swagger options, tá? A propriedade, que é essa propriedade aqui, que inclusive, deixa eu só confirmar aqui. Não, deixa eu só confirmar aqui. Tá aqui. Então tá aqui, ó. Então tem uma interface que se chama Swagger UI Options. E dentro dessa interface tem essas propriedades e dentro delas tem o Swagger Options, que pode ser o Swagger Options ou Undefined. Então deixa eu só ver aqui. O Swagger Options, que espera uma string, pode retornar qualquer outro tipo de valor. Beleza. Então, aí, conforme a explicação aqui tá condizente, eu só tô fazendo isso aqui só para vocês verem que, de fato, o Copilot está explicando de acordo com aquilo que está sendo esperado.
Então o Swagger Options ele espera ali um JSON, né? Então ali tem ali uma propriedadezinha URL que vai especificar ali a URL do arquivo JSON do Swagger. Tá? Então tá explicando direitinho, perfeito. Então, para vocês verem o poder que essa ferramenta tem aqui dentro do Copilot. Ele de fato nos auxilia bastante. Bom, terminei aqui? Não, porque o Tissot ele espera que a gente comece a fazer uso de decorators. Então vamos voltar lá no arquivo de API.ts, que é dentro do nosso controller, e vamos fazer o seguinte, vamos importar o Tissot. Então aqui dentro, vou chamar aqui, na verdade, o get e route from Tissot. Beleza. E aqui, o que a gente vai fazer? Isso aqui dentro nós temos uma rota, né? E essa rota aqui, ela se chama API. Então, realmente, ela se chama API. E dentro dessa rota API, ela tem um método que ela é um get. Ela tá enviando a informação. Então, a gente vai chamar esse decorator aqui, @get /. Vou botar esse API, I can give you. Só para ver se está funcionando direitinho. Agora vamos executar esse projeto aqui e vamos ver se vai de fato funcionar, né? Fizemos várias modificações. Vamos abrir aqui o terminal. Vimos que o Copilot de fato nos auxilia, nos ajuda. Só está um pouquinho mais lento aqui na minha máquina, porque a minha máquina ela já não é tão novinha assim. E eu estou precisando, já até pedi uma máquina nova. E a demanda, né? Porque eu tô gravando o vídeo, então, sim, vai tomar um pouquinho mais de tempo. Então, vamos botar aqui npm run dev. Então, tá executando, não teve nenhum erro. Então, vamos abrir aqui o browser na porta 3000. Pegar aqui, ó, localhost 3000. Opa. É porque não é só 3000, é /API. Então, vou botar aqui /API. Aí, ó. Message API aqui em Rio. Tá vendo? E agora, se eu escrever aqui docs, ele vai abrir aqui o Swagger. Vai vir aqui, ó, em API. Já tem uma descrição com retorno 200. E tá aí, ó. Só que aquela mensagem a gente pode melhorar um pouquinho, né? Em vez de chamar daquilo ali, a gente pode chamar de outra coisa. Então, deixa eu alterar aqui para Hi Developers ou Welcome to the... Deixa eu botar aqui assim, ó. Welcome to the... Deixa eu ver se o Copilot... Ok, ó. Node.js TypeScript API with... Aí eu vou trocar aqui. With Azure Database for Postgres SQL. PostgreSQL. Perfeito. Vamos voltar aqui. Vamos no /API. Se vai alterar, ainda está alterando, ainda está restartando o projeto. Daqui a pouco já vai estar normal aqui. Acho que agora já vai. Vamos ver aqui. Ainda não. Aí, ó. Service listing on port 3000. Vamos dar um refresh aqui. Tá aí a frase. Welcome to the Node.js TypeScript API with Azure Database for Postgres. Se eu trocar aqui de API para Docs, não vai mudar nada. Vai mostrar a página padrão do Swagger. Tá aí, ó. Vamos clicar em API.
e tá aí certinho. No momento em que a gente faz isso, deixa eu só mostrar uma coisinha aqui para vocês. No momento que a gente executa, né, o projeto com npm run dev, o que ele vai fazer? Além dele gerar a pasta, além dele atualizar, né, a pasta build, ele também vai gerar uma pastinha que vocês podem ver aqui, ó. Essa pastinha public, tá vendo, ó? Swagger.json. E olha o que ele faz aqui, ele gera automaticamente pra gente aqui, tá vendo? Um arquivo JSON já mapeando as nossas APIs. Então é com essa basezinha aí que a gente vai seguindo para criar o restante da nossa aplicação. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês gostem desse formato, porque a partir de agora eu vou gravar nesse formato meio live gravada, até para conciliar com as outras coisas que eu preciso fazer aqui no meu trabalho, mas não deixando de alimentar o canal aqui do YouTube. Se vocês curtiram desse estilo, por favor, me deixem saber. Vocês viram que é um formato que, por mais que eu estou errando aqui, mas eu estou me consertando, como se estivesse fazendo uma live ao vivo, mas eu acho que acaba sendo até mais direto que as lives, porque a gente acaba perdendo um pouco mais de tempo lendo o chat e tudo mais. Então eu vou deixar com uma live para vocês ficarem olhando aí, e eu acho que o formato é bastante interessante. Eu venho notando que outros YouTubers, tech YouTubers, têm feito a mesma coisa. Eu acredito eu que vai ser bem legal. Esse projeto ele vai ter continuidade, inclusive vou estar comitando todos os itens que eu fiz a alteração aqui. Se eu fizer alguma outra alteração, eu vou estar replicando no segundo vídeo, na segunda parte desse vídeo, tá? E lembrando que eu vou estar ensinando depois, a gente vai chegar um momento que vai precisar usar o banco de dados. Eu vou estar usando o Azure Database Studio, tá? Então ficam cientes que eu vou estar usando aí uma ferramenta que poucos sabem, mas é bem mais leve do que você ficar baixando o Postgres, MySQL, ou até mesmo o próprio SQL Server. Você pode usar uma única ferramenta que serve para todas elas, tá bom? Novamente, se esse é o tipo de vídeo que você curte, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e amigas e nos vemos na próxima live, pessoal. Tchau, tchau.